Cloud Code do zero. É isso mesmo, pessoal. Nesse vídeo aqui agora eu vou mostrar para vocês como que instala o Cloud Code, tá? Eu estou num computador aqui que não tem Cloud, então as primeiras coisas que a gente vai fazer são instalar duas ferramentas que você vai precisar, não para instalar o Cloud, mas para você fazer tudo que você precisa aí, certo? Essas duas ferramentas eu vou deixar no link da descrição aqui embaixo. E já aproveita e já mete o dedo no like aí, que eu vou soltar vários conteúdos para desmistificar esse medo que as pessoas têm do terminal, do Cloud Code no terminal. Muitas pessoas têm medo da telinha preta ali, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que baixar vai ser o Node.js, tá? E depois a gente vai baixar o Git. Como diz, todos esses vão ficar aqui embaixo na descrição, tá? Terceira coisa que a gente precisa é de um plano pago do Cloud Code, a não ser que você queira pagar pela API. Não aconselho a fazer isso porque a API do Cloud Code é muito cara. E se você tiver um plano do Cloud, você consegue conectar esse plano dentro do Cloud Code e aí você usa dentro do seu plano, tá? Então vamos lá. Vamos instalar as duas ferramentas aqui. Primeiro vamos instalar o Git. Eu acho que o Git já está instalado nesse computador, mas vamos fazer novamente. Ele abriu uma telinha aqui do lado. Vou trazer aqui para vocês. Tá aqui, já está instalando o Git. O outro que a gente vai instalar é o Node. O Git está sendo instalado e o Node já começou aqui do lado. Vamos esperar instalar um para depois a gente instalar o outro. Enquanto vai instalando aqui, vou explicar aqui um pouco para vocês sobre o Cloud. O Cloud ele tem sistema de limites de uso, certo? Então aqui, vamos lá. O Cloud ele tem um limite de uso a cada 5 horas. Então a cada 5 horas ele renova esse limite. No caso meu aqui, nessa janela de 5 horas, eu usei 25% do Cloud e tem um limite semanal, que no meu caso aqui eu usei 3%, porque ele acabou de renovar, ele renovou hoje 3 horas da manhã. Então, qual que é a dinâmica que eu faço aqui? Sempre na segunda e na terça-feira são os dias que eu uso o Cloud Code mais para programar, que eu coloco mais coisas novas para ele fazer. Então, alguma ideia que eu tenho, eu sempre coloco dentro desses dias, porque está próximo para renovar meu plano e eu não corro risco de ficar sem o Cloud. Eu uso o Cloud para bastante coisa aqui, para editar vídeo, para fazer prompt de imagem, para fazer imagem especificamente eu não uso ele, mas para fazer programas, para subir campanha, enfim, eu vou mostrar um pouco aqui dessa dinâmica aqui para vocês com o tempo, tá? Outro tipo de limite que tem aqui, hoje eles estão com o limite do Fable. Até outro dia atrás, o limite que tinha aqui era para você utilizar o Cloud Design, certo? Vamos ver como está a instalação aqui. Tudo certo. Já instalou, introdução, a gente não precisa entender muito isso. Vamos instalar o Node.js agora aqui. Sempre que for instalar, o outro lá não pediu, mas esse daqui vocês colocam Edit to Patch, tá? O que é isso? Ele vai adicionar na inicialização do computador esses programas e você precisa disso para tudo que você for fazer de programação e tudo mais, ele utiliza esse aplicativo aqui, esse programinha aqui, o Node.js, tá? Então vamos lá, tá instalando. E aí outra coisa que eu vou deixar aqui embaixo para vocês é essa página aqui do Cloud Code, certo? Então com essa página aqui você já consegue ter uma boa noção do que a gente vai fazer, o que a gente precisa. Aqui tem todos os comandinhos de instalação, tá? E aqui próprio no Cloud Code ele tem um assistente. Então, qualquer coisa que acontecer que der erro, você vai jogar esse erro aqui e esse assistente mesmo vai te ajudar, vai te falar, falta isso, faz aquele outro, certo? Espero que vocês estejam gostando do vídeo aí, curte aqui, comenta. Vamos lá, vamos ver como que está aqui as instalações. Está finalizando. Finalizou. Vamos lá. Estou com os dois programinhas instalados, certo? Git. Vou fechando aqui e vou deixar esse aqui aberto, tá? Então, agora aqui a gente vai utilizar, eu estou no sistema Windows, então eu vou entrar aqui no botão de iniciar, eu vou digitar CMD, botãozinho de iniciar, CMD. Ele já vai abrir aqui o terminal. Então você vai executar como administrador esse terminal. Ele abriu aqui a famosa telinha preta do Cloud, certo? Então agora vamos ver aqui. O que a gente precisa fazer, o que ele fala aqui. Se você está no CMD, você vai digitar esse comandinho aqui. Vamos lá. Ó, aqui no terminal, não funciona muitas coisas de Windows, tá? Esse daqui copia e cola, faz algumas coisas, mas muita coisa não funciona aqui. Mas tem, eu vou mostrar para vocês que tem como a gente conseguir utilizar ele sim, certo? Vamos lá, vamos dar o Enter aqui. Ó, ele já deu um erro aqui. Vamos ver o que ele fala aqui para mim. Vamos testar o do PowerShell aqui. Às vezes pode ser que seja ele também. Vamos lá. Não deu, então vamos lá. Quando deu o primeiro errinho, a gente vai vir aqui e vai jogar o primeiro errinho. Não, cadê? Terminal, vamos rolar o erro aqui.
que ele falou? Você viu, eu apertei o botão direito ali, ele não copia. Eu apertei o Ctrl C, ele copiou. Então vamos lá. Joguei aqui e agora a gente vai ver o que ele vai falar pra gente. Tá em inglês, olha que legal. Mas o meu tá em português aqui. Pedi para ele falar em português? Claro, vai falar em português. Ó, você está no Windows e encontrou esse erro de verificação durante a instalação. Geralmente é causado por firewalls comparativo. Ligue, atualize, execute o Windows. Ó, ele deu um errinho aqui. Vamos. Aplicativo já está aqui. Home. Ó, ele está falando que eu estou com algum problema. Atualize a sua loja de certificados. Habilite teoricamente a verificação e revogação de certificado apenas para essa instalação. Vamos ver, ele me deu um comandinho aqui. Vamos voltar lá para o terminal. Ele falou que não é um arquivo executável. Fechou. Vai estar aqui ainda. Fala pessoal, voltei aqui. Ele deu aquele errinho aqui, certo? Ele falou para mim tentar também pelo PowerShell. O que é o PowerShell? O PowerShell é um outro tipo de terminal também. Tem o CMD e tem o PowerShell. Então eu digitei PowerShell aqui, trouxe aqui e vamos ver. Ele falou para mim rodar isso daqui no PowerShell. Vamos ver se a gente consegue instalar pelo PowerShell agora sim. Colar mesmo assim. Colei. Não é possível. Conhecida. Vamos ver o que ele vai falar aqui agora com relação a esse erro novo. Ah, agora ele falou para mim rodar esse outro comandinho aqui. Vamos seguir na missão. Deu outro erro. A gente vai sempre jogando o erro aqui e vai tentando interpretar o que está acontecendo. Ah lá, eu tenho que utilizar o PowerShell sem o x86. Então vamos fechar o PowerShell aqui. Vamos abrir ele novamente. Eu entrei nesse daqui, então agora nós vamos entrar nesse daqui embaixo. Abriu aqui e vamos jogar o comando lá. Ele mesmo falou, ó, joga o comandinho aqui e vamos lá. Copiei. Agora acho que vai, hein? Demora assim é que ele está processando a instalação. Será que vai? Vamos lá, Cloud. Às vezes ele demora um pouquinho assim mesmo, até para inicializar, depende um pouco do computador, tá? E por que é legal a gente usar ele no terminal? Porque no terminal mesmo você não precisa ter um computador tão potente e você consegue utilizar mais de um agente dentro do terminal. Por quê? Porque ele é mais leve. Então aqui no meu computador geralmente eu tenho 3 ou 4 agentes rodando em paralelo. Olha lá, tá instalando. Rodando em paralelo, então usa menos memória. Quando eu usava eles em IDEs, que são outros sistemas de programação, que existe outros programinhas que você consegue fazer aplicativos, fazer site, eles eram muito pesados e geralmente eu colocava 2 aqui no meu computador. Eu tenho um computador com 3 GB de placa de vídeo, às vezes eu colocava 2 e meu computador travava inteiro. Então no terminal eu consigo ter até 4, 5 agentes abertos, às vezes com 3 agentes rodando coisas em paralelos. Agora ele está terminando de fazer a instalação. Depois que ele terminar de fazer a instalação, a gente vai ter que conectar o cloud com a nossa conta ou com a API. Tá dando certo. Aí deu certo. Vamos ver. Cloud. Deu certo. O cloud não é reconhecido ainda. Provavelmente é porque eu estou com esse terminal aberto e eu instalei ele depois. Então eu tenho que fechar o terminal e abrir novamente. Olha lá. Foi bem sucedido, ó. Mas o Cloud não está no patch ainda. Verifique se o arquivo foi instalado e execute. Vamos seguindo lá. Ele vai falando, a gente vai pulando aqui. True. Ótimo, está instalado. Agora vamos execute o comando para ver se está no patch. Provavelmente não vai estar no patch. Na hora que eu for instalar lá na hora que eu fui instalar o Node.js, acho que foi, né? O Node, ele pediu para colocar no patch. Esse aqui não foi. Vou copiar aqui tudo que eu fiz e vou jogar aqui para ele e ele vai me ajudando a terminar a instalação. Já está instalado, só que tem alguma coisa ainda que está fazendo não rodar. Olha lá, execute esse comando, perfeito, confirmado. Ele agora não está no patch, então vamos adicioná-lo. Coloquei o comando, o Ctrl C aqui ainda funciona. Aqui ele não funciona, então aqui é só você apertar o botão direito e ele aparece. Opa, mas aqui era para me colar aqui, né? Ah lá, eu tenho que executar, fechar e depois entrar com o Cloud novamente. Então vamos fechar aqui esse.
Vamos abrir. Eu vou começar mostrando para vocês aqui como que é a dinâmica, tá? Eu vou abrir uma pasta aqui na área de trabalho. Vou abrir uma pasta aqui. Teste Cloud. Dentro dessa pasta aqui eu vou entrar, vou apertar o botão direito, vai aparecer o terminal aqui já. Essa para mim é a melhor maneira de entrar no Cloud. Eu não entendo muito de programação, então eu não sei como que eu faria para chegar nessa pasta. Agora vamos ver. Ah lá, já ficou até verdinho. Lembra que o outro amarelinho? Lembra que no outro não estava amarelinho? Ficou amarelinho, quer dizer que deu tudo certo. Então não tem segredo, pessoal. Deu erro, vocês vão jogar lá no terminalzinho de erro, no site lá de erro. Aqui ele está perguntando qual cor que eu quero que o Cloud use. Tem uns desenhos diferentes aqui. Eu gosto dessa mais simplesinha aqui, no Dark Mode. Agora ele vai pedir para me conectar com uma conta. Então vamos lá. Ele já abriu aqui. Por isso que é interessante você estar no mesmo navegador que o seu Cloud está conectado. Vou autorizar. Você já pode fechar essa janela. Vamos voltar lá. E tudo certo. Agora ele vai abrir o Cloud aqui. Vai terminar de abrir. E a gente vai começar a programar. Pronto, tudo certo. Agora o Cloud está aqui embaixo, tá? Eu gosto muito de falar com o Cloud. Vocês podem ver aqui, ó. Se eu aperto espaço aqui, esse aqui não está funcionando. Então, o que eu vou fazer aqui? /config, primeira coisa. Ó, não funciona o mouse aqui, tá? Ó, o mouse não funciona. Ele faz isso aqui, então aqui tudo no terminal é tecladinho. Então, vamos lá, language, ó. Ele está lá no English. Você vai pro lado direito e você vai escrever aqui português. Já está em português ali. Lá embaixo ele fala, ó, se você der espaço, o que você precisa fazer? Deu Enter. Esse daqui é para você mudar o modelo do Cloud. Então aqui tem várias outras configurações que você faz, tá? A gente não precisa fazer nada aqui. Nós vamos dar ESC. Agora nós vamos dar um /voice. Vamos testar agora? Agora sim. Aí, o Cloud está me escutando? Agora eu vou conversar com ele aqui e a gente vai construir o que a gente quiser, certo? Primeira coisa que a gente vai construir, nós vamos construir um site, tá bom? Então, vou apagar tudo aqui, ó. Esse aqui não seleciona, ó. Lembra, aqui é o terminal, então é um pouco diferente do Windows. Tem muita coisa que você vai ter que vir aqui no tecladinho e fazer as coisas, certo? Então, vamos lá. Queria construir... Eu vou fazer o seguinte, eu vou instalar algumas coisas aqui e depois eu continuo aqui com vocês, beleza? Vamos lá, vamos construir o site então. Primeira coisa, como eu mostrei para vocês já, a gente vai abrir uma pasta específica para esse projeto. Então eu já tenho uma pasta aqui, eu já até abri essa pasta aqui. Tive alguns problemas técnicos aqui antes. Normal, tudo que a gente vai fazer com IA, com tecnologia, é normal que trave alguma vez, tá? Então aqui, LP gravação, vou entrar aqui, botão direito, abrir terminal. Vai abrir a famosa telinha preta. Vou dar um Cloud aqui. Vou deixar as duas telas abertas aqui para vocês. Vou dar um zoom aqui, vou dar um zoom aqui. Então nós vamos fazer esse site aqui, Copy Terra Nova. Ele está dando esse errinho aqui, eu não sei o que é, mas ele já vai entrar. Então existem duas maneiras de a gente passar isso aqui para cá. Você vai copiar e colar. Você vai entrar aqui, vai dar o famoso Ctrl A. Ctrl A, selecionou tudo, vem aqui e cola. Ou tem uma segunda maneira que eu quero mostrar para vocês, que é a maneira na qual você arrasta os documentos e vai para o terminal. Vai ser uma função nova, isso não era possível fazer antes, então eu vou vir aqui e vou baixar esse arquivo. Enquanto ele entra aqui, pode ver que ele não entrou. Não sei o que é esse erro que está dando. Your login expira. Tá falando que meu login vai expirar em 5 dias. Enfim, vamos lá. Então agora, maneira 1, que eu falei para vocês. Copiar e colar. Ele já está aqui. Ó, ele falou que tem muita coisa. Quer colar mesmo assim? Quero. Como que ele cola? Ele cola assim. Na hora que você der o Enter, ele vai aparecer tudo que você colou aqui. Mas vamos fazer da outra maneira. Então já está aqui nos downloads o arquivo, certo? Eu vou arrastar esse arquivo para cá. Pronto. Agora vamos mandar um áudio. Eu queria fazer um site para esse cliente novo aqui. Eu quero que você me traga 3 modelos de site. Eu quero que você me traga 2 modelos claros e um modelo com a paleta um pouco mais escura. Então aqui é analisa qual que é o cliente, tudo certinho, e me traga essas 3 opções. Deu Enter e agora ele vai começar a trabalhar. Ó,
Aqui tá falando que o modo manual está pausado. O que eu gosto de fazer aqui? Você vai sempre digitar Ctrl, Shift e vai deixar aqui no alto. Por quê? Porque o Cloud, se você deixar ele no modo, como que é? Não é travado, no modo tradicional dele, como ele faz alterações, ele edita arquivo, ele entra nos locais, você tem que ir dando várias autorizações para ele, tá? Então, dessa maneira aqui, é uma maneira de como você deixa ele trabalhar mais livremente, porque senão toda hora ia ter que voltar aqui e dar uma autorização para ele, alguma coisa, tá? Então, fiquem tranquilos. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco do terminal, que as pessoas ficam um pouco de medo de mexer com um terminal, porque falam, é muito grande, um monte de coisa preta, enfim. Realmente, é uma tela um pouco menos amigável, tá? Por quê? Porque ela é cheia de código, cheia de escrita, mas a gente não precisa ver muita coisa aqui não. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui tá um pouco quebrado, porque eu tava aberta na tela lateral aqui do meu computador, e ela é um pouco menor que essa daqui, tá? Então ele ficou um pouco quebrado, não era para estar assim. Então, vamos lá. Depois do último comando, olha o tanto de coisa que ele fez aqui, que a gente não precisa entender. O que eu fiz aqui? Eu dei um comando para ele salvar esse projeto que eu estou fazendo aqui no GitHub. O que é o GitHub? O GitHub é o Google Drive da programação. Então, depois do GitHub, eu mando para um outro local que chama Vercel. Vou mostrar isso aqui para vocês. E aí o Vercel, ele vai ler toda essa estrutura que você construiu e vai ver o que é isso. Então, o que é o Vercel? O Vercel é um construtor, tá? Então, ele vai ler esse código todo está escrito aqui. O que é esse código? Ele fala, esse código é um site, esse código é um sistema de tarefas, esse código é um minerador do Google, enfim. Ele vai interpretar todo aquele código, tá? E aí vai construir aquilo para você. Se der erro, o próprio Vercel mostra para você que deu erro, tá? Então aqui, ó, por isso que eu falo, não precisa ficar lendo não, ó. Eu nem quero saber o que ele está fazendo aí, não. A função dele é me entregar os 3 modelos de site. Ele vai ler primeiro, ele lê o arquivo e depois ele vai começar a programar e vai me trazer os 3 modelos de site, tá? Enquanto isso, eu vou mostrando aqui para vocês isso que eu mostrei, isso que eu falei aqui. O que é isso aqui? É o GitHub, tá? O GitHub é o Google Drive da programação. Então, tudo que você fizer, você manda aqui para o GitHub, tá? Do GitHub, você manda para o Vercel. Como que você faz isso? Primeiro, você cria uma conta no GitHub. Depois que você criar essa conta no GitHub, você vai criar uma conta no Vercel, tá? A conta no GitHub eu geralmente crio com a conta do Google. No Vercel, na hora que você for criar a conta, você não vai criar a conta com o Google, você vai criar a conta com o GitHub, porque você já tem o GitHub e aí eles vão estar conectados, você não precisa fazer mais nada, tá? Então aqui, o programinha aqui ficou pronto, igual o outro lá que eu mostrei aqui para vocês. O programinha ficou pronto. O programinha ficou pronto, você vai criar um repositório, vai jogar aqui e ele vai subir esse repositório aqui para vocês, tá? Então você cria um novo repositório aqui, eu não vou criar, mas você vem aqui no New, vai criar um novo repositório, vai dar um nome para ele, depois que você criar, ele vai abrir uma telinha sem nada. Esse meu aqui que eu vou abrir, ó, ele já tem um monte de coisa aqui. Por quê? Porque eu já subi alguma coisa para ele. Então, quando você cria, ele abre uma tela sem nada, com esse daqui code, você clica aqui e você vai copiar isso daqui. O que é isso daqui? É aquele mesmo que eu joguei aqui para vocês, nesse daqui, tá? Ele instalou tudo, eu perguntei aqui para ele, tá tudo certo? Ele olhou lá, ele fez um monte de coisa, ó, tem mais linha aqui para baixo, que não interessa pra gente, se vocês quiserem ver, a gente vai dar um Ctrl aqui, ele abriu, o que é isso que ele terminou de fazer, não tem problema, a gente não precisa entender, ele falou, sim, tá tudo certo, o que falta? Falta você confirmar o local e o GitHub se bate o mesmo, se eles estão com o mesmo commit, o que é, se eles estão com a mesma versão, então cada vez que você atualiza o sistema aqui e você dá um push, ele passa essa última atualização, tudo que você fez por último, ele passa para o GitHub. O GitHub já está conectado automaticamente com o Vercel e ele já é atualizado automaticamente, tá? Então aqui depois que você conectou lá no GitHub, você vem aqui, adicionar novo, um projeto, e aqui ele já aparece todos os projetos que eu tenho lá no GitHub. Na hora que eu der importar, ele já vai importar esse projeto para cá. Desde aqui eu não vou fazer isso ainda, só foi para mostrar para vocês enquanto ele vai construindo aqui, tá? Olha lá, ele já vai fazer 3 temas, um claro, terra e sol, um claro, céu e confiança, e um escuro, que é o marco premium. Ele mesmo já identificou que é, ele já pega mais ou menos qual que é o nicho, o que é, e ele já traz paleta de cores que conecta com o nicho. No caso aqui, é uma cliente, que ela é uma corretora de imóveis, e ela trabalha mais com lotes.
são os terrenos, né? Terreno sem nada construído, os lotes. Ela trabalha com os lotes. E aí ele já pegou paleta em cor de terra, cor de céu, enfim. Ele vai trazer esses 3 sites aqui para mim, tá? Qual que é o passo a passo depois? Vamos importar aqui para o GitHub Vercel. E aqui no Vercel, a gente vai colocar um domínio, tá? Então, depois eu continuo a gravação aqui para vocês. Vou esperar ele terminar isso daqui. Na hora que ele terminar esse site, se esse site estiver construído, eu continuo a gravação. Beleza? Fala pessoal, vamos prosseguir. Então, voltei aqui, tá? Então, ó, o Claudio ficou algum tempo trabalhando aqui. Ele trouxe as 3 opções para mim. Primeiro ele fez uma pergunta, até, né? Ele falou qual paleta que eu queria, qual que é o número do WhatsApp da pessoa, qual que é o Cresce. Ele deixou algumas coisas lá e ele pediu para mim. Aí eu falei que eu quero as 3 versões de página. Eu não queria só uma, eu queria as 3 e assim o cliente vai escolher. E agora eu pedi para ele reunir tudo em uma página só. Próximo passo, a gente vai criar um repositório aqui no GitHub. Eu gosto sempre de colocar os mesmos nomes. Então eu tinha colocado o nome lá, teste, como que era a pasta mesmo, a gente olha aqui em cima. Eu vou colocando tudo o mesmo nome para ficar mais fácil de eu me localizar depois. Então essa daqui era LP gravação. Então LP underline gravação. Por que underline? Porque tem alguma coisa de programação que eles não entendem, letra maiúscula nem espaço. Então, tudo que eu vou fazer de nome aqui, eu gosto de colocar um underline embaixo, porque pode ser, já deu um erro aqui. Ah, deu uma vez. Deu uma vez. Mas, para mim, foi o suficiente para mim não querer que esse erro ocorresse mais. E eu mudei a minha dinâmica aqui. Então, agora, ó, já está tudo certo, ele já criou. Então, agora, vou pedir para ele fazer o push. Eu consigo baixar o site, ele já está feito aqui, tá? Se eu vim aqui, ele já está feito aqui no meu computador, um HTML. Eu consigo baixar ele e ver, e eu consigo baixar esse arquivo e mandar para o cliente, só que eu já gosto que o cliente veja na versão celular, para ele já entender, até para mim ver também como fica na versão celular. Então já está aqui, ó, as 3 opções já estão aqui. Se você clicar aqui, ele é um arquivo, ele já abre aqui as 3 versões, certo? Fez 3 versões. Ele deve ter demorado uns 10 minutinhos para fazer essas 3 versões. E agora ele está fazendo o push. Enquanto isso, eu já vou vir aqui no Vercel, vou dar um refresh aqui. Eu venho aqui no Vercel e vou importar esse repositório aqui do GitHub para o Vercel. Lembra que eu falei que eu mostrei um outro lá que já tinha um monte de coisa? Esse aqui não tem nada ainda, ó. Esse aqui não tem nada, então não tem nada aqui embaixo. Agora eu vou dar New Project. Já vai aparecer os últimos repositórios. Ah, ficou gravão. Vamos corrigir aqui. Você vem aqui no Settings. Eu vou colocar assim também, por questão dos como é que chama? Dos caracteres especiais, às vezes pode dar erro. O nome mudou, mas o link aqui ele não mudou. Não tem problema, até porque aqui já está assim. Então agora a gente vai vir aqui, vou dar um refresh aqui. Ele não mudou aqui. Vou fechar e vou abrir novamente para ver se aparece com um nome novo. Ou se vai ficar aquele nome lá mesmo. Aí aqui para mim vai ficar aparecendo... Não, ele não salvou, foi isso. Então você tem que vir aqui embaixo. Deu certo? Mudou? Mudou. Então você tem que vir aqui no Rename. Eu dei o Enter naquela hora, não deu certo, então vamos dar um refresh aqui. Ele já terminou aqui. Dei um refresh. Agora eu vou importar aqui um projeto. Ainda está gravado. Então, vou importar aqui. Vou dar um deploy. E agora ele vai construir toda a programação que o Claudio fez. Então o Claudio fez um HTML, que é um site. Ele vai entender que aquilo ali é um site. Ah lá, já até apareceu lá. E ele já me gera um domínio também. Então isso aqui é legal, porque quando você faz um site, o cliente geralmente, antigamente, como que é? Ele tinha que pagar o domínio e mais a hospedagem. No caso aqui agora, você pode oferecer esse serviço para a pessoa e você vai falar para ela, ó, você vai fechar comigo aqui por, dependendo do site, de 1.500 a 4, 5 mil reais, são os sites, aqueles movimentos mais diferentes. E aí a pessoa, e aí você fala para ela, e comigo dessa maneira você economiza a hospedagem. Então ela economiza uma média de $100, de 500 a 600 reais por mês. Com isso, tá? Então ele já gerou um domínio aqui para mim, que é o gravação. Já estão aqui as 3 versões. A 1, a 2 e a 3.
Ele fez muito parecido, porque eu dei um comando aqui para ele fazer 3 versões com 3 cores diferentes. Então ele fez basicamente o mesmo site com cores diferentes. Então, se você quiser melhorar isso, na hora que você for dar o comando aqui para ele, eu dei um comando, faz 3. Assim, a IA, ela é uma inteligência burra se você não sabe pedir. Se você pedir para a IA, faz um vídeo para mim, tá na época da Copa, ela vai imaginar lá, pô, esse cara quer um vídeo da Copa, vai fazer um vídeo lá da Copa. E você queria um vídeo de um corretor, por exemplo, igual a gente está fazendo aqui. Então, se você não der o comando certo, se você não souber pedir o que você quer para a IA vai trazer qualquer coisa para você, tá? Então, é sempre importante você pedir o que você quer. Geralmente, quando eu peço aqui, eu falo, eu quero 3 sites completamente diferentes um do outro, que eles tenham animação, que eles tenham scroll 3D, um monte de coisa. No caso aqui, eu pedi uma coisa simples, até para ficar pronto mais rápido, para mim conseguir mostrar aqui para vocês, tá? Então, esse é o domínio que você vai mandar para o cliente. Ah, Gastão, eu quero colocar um domínio aqui do cliente. Então, vou mostrar aqui para vocês. Eu vou aqui na GoDaddy, que é onde eu tenho o meu, tá? Então, primeira coisa, aqui do lado vocês vão vir domínios, tá? O que eu vou fazer? O meu domínio, a minha raiz principal, o casal do tráfego, ele já tem um site, eu não vou mexer nele. Mas o passo a passo é o mesmo, tá? Eu vou colocar em um subdomínio. Então, eu vou colocar a de existente aqui. Então, eu vou colocar, qual que era o mesmo? LP gravação. LP gravacão. Ponto casal do tráfego.com. Na hora que eu fiz isso daqui, ele vai me mostrar aqui um vermelhinho. O que eu tenho que fazer? Ó, você tem que ir lá no seu DNS e fazer um redirecionamento. Você vai colocar um CNAME lá, LP gravação, e esse endereço que é o endereço que a GoDaddy vai falar, ah, esse subdomínio aqui, que é isso que eu fiz um subdomínio dentro do domínio principal, esse subdomínio está apontado para aquele endereço lá, que é esse endereço aqui, que está lá dentro da Vercel, ó, vercel-dns.com. Então, vem aqui, vou vir aqui, domínio, tá lá. Vou gerenciar aqui o casal do tráfego, esse outro aqui é o domínio que eu manuseio os meus e-mails. Eu fiz um sistema de mineração e é esse e-mail que eu uso. Então eu vou vir aqui, a gente precisa fazer um novo record. Então eu vou ver aqui, add record, que é lá mesmo, é o CNAME, né? LP gravação, eu vou copiar só isso daqui que o resto eu já sei. LP gravacão, então aqui, choose, CNAME, LP gravacão e o valor ali. Tá certo? Vamos conferir aqui, LP gravacão, que é para dar mais certeza? Era isso mesmo. Salvou. Pronto. Se for vir aqui, ó, ele não identificou ainda, eu vou dar um refresh aqui, e ele já vai identificar aquele apontamento lá, e o refresh, ele já vai ficar lendo ali para ver se aquele domínio tá certo e se ele já tá principalmente com o cadeadinho. Porque sem o cadeadinho, o site dá erro. Vou mostrar aqui para vocês o último site nosso que eu fiz. É o site que está rodando o nosso tráfego. Eu estava rodando nesse outro aqui, mas agora eu fiz um novo e eu fiz um teste lá no Google. O Google me mostrou que esse site está melhor que o antigo. Ó, é um site cheio de movimentos, de efeito. Eu vou mostrar isso para vocês como que faz, tá? Eu queria fazer uma coisa mais simples aqui agora, que era para esse site ficar pronto. Então esse é um dos sites que eu fiz. E tem um outro, estrutura tráfego, que são os 2 sites novos que eu fiz. Esse daqui, ó, ele fez um funilzinho aqui dos leads chegando, mostrando. Aqui ele mexe só essa parte aqui, vai mudando a corzinha. Então, tudo isso foi feito com o Cloud. Vamos lá ver como que tá. Ó, ele tá só esperando o domínio, o certificado. Provavelmente isso já tá certo, tá? Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Quando ele começa, demora muito ali. É que aquela tela ficou travada. Deu erro. Ainda não deu. Vamos dar um refresh aqui. Que isso é bem rápido. Tá gerando o certificado ainda. Não é para demorar tanto assim, tá? Geralmente demora um pouco menos, mas você vê que não demorou, né, gente? Deve ter uns 3 minutinhos que a gente fez isso, mas em 5 a 10 minutinhos, às vezes demora mais ou menos isso. Isso já vai estar pronto, tá? E aí, esse domínio aqui vai levar pro site. Aí, já abriu. Olha, já identificou o certificado, então já tá aqui. Você já pode mandar pro cliente. O cliente já vai entrar, ver qual versão que ele gostou e já vai aprovar para você. Depois que ele aprovou, você vai vir aqui e vai falar, ó, o cliente
O cliente gostou da versão 1, eu quero que você transforme a versão 1 na home do site. Pronto, ele já entendeu. Ele não entende muito inglês, ou o meu inglês é muito ruim e ele não entende. O que é home? Home é a página principal. Então a gente fez aqui, ó, LP gravação do tráfego. Dentro desse subdomínio, essa é a home desse subdomínio. Eu posso criar aqui o lpgravação.com barra Botanique, por exemplo. Vamos supor que essa cliente aqui ela tem um outro empreendimento. Então, na página principal dela, aqui no casal do tráfego, igual eu mostrei para vocês lá, eu tenho o casal do tráfego, eu tenho vários subdomínios, ó. Todos esses aqui são sisteminhas que eu fiz e estão dentro do meu subdomínio. Então, essa é a home do subdomínio e dentro dessa estrutura você consegue fazer várias páginas. Então, na casal do tráfego, eu tenho um site, na estrutura tráfego eu tenho outro, no marketing médico eu tenho outro, no marketing de advogado eu tenho novo, no estrutura médico, esse não abriu, é mais ou menos parecido, eu não lembro, tá errado aqui, eu tenho tanto domínio que eu já não sei mais, estrutura médico. Abriu? Esse aqui é o outro site, estrutura médico, tem o estrutura advogado, enfim. Então você consegue fazer uma infinidade de coisas com um domínio só. Você consegue fazer uma estrutura. Então, por exemplo, o cliente chegou aqui e ele quer um agente para ele. Eu coloco o agente dele dentro da estrutura dele. Como que vai ser? Agente.casal do traço IA. Então, esses são os agentes que eu tenho aqui agora. 2 são meus e um é de um cliente. Desse cliente eu estou terminando a implantação aqui dele ainda, ele não está rodando, mas eles vão entrar aqui, tá? Eu posso colocar isso na estrutura do cliente? Posso, mas o que eu estou fazendo? Eu estou colocando na minha estrutura, por quê? Porque todo cliente aqui, ele tem um portal. Então eu vou colocar essa estrutura de agência aqui dentro do portal, hoje a gente tem o CRM e o dashboard, e eu não vou colocar na estrutura do cliente, por quê? Porque senão todo cliente que eu for lá, eu tenho que entrar lá, agente, ponto, não sei o que, tal, vai dificultar a minha análise de como que os bots estão funcionando. Embora eu tenha um bot aqui que fica monitorando todos esses agentes aqui, esses bots, para saber se eles estão funcionando bem, tem hora que é legal, tem hora que eu preciso entrar aqui e ver como que eles estão respondendo, então eu tenho uma estrutura minha, tá? E aí eu vou mandar para os clientes têm acesso pelo portal. Aqui são os clientes que a gente tem, eu crio aqui os clientes, na hora que eu criar o cliente aqui, ele já tem acesso a essas duas estruturas, e eu vou criar a terceira estrutura do agente aqui dentro também, só que não são todos os clientes que não vão ter acesso à estrutura do agente. Eu vou até deixar aqui, por quê? Porque às vezes o cliente, ele vê os serviços que você presta e começa a se interessar. É muito mais fácil você vender alguma coisa para quem já é o seu cliente do que você vender uma coisa nova para uma pessoa nova. Então a gente começou a implementar novos serviços aqui para os mesmos clientes. E para os clientes novos, a gente oferece não só o serviço de tráfego, o serviço de site, CRM, soluções, SaaS. A gente entende qual que é a dor que o cliente precisa e a gente implementa uma solução para ela, certo? Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui foi a primeira aula que eu vou fazer uma série de aula para vocês, tá? Na próxima aula eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai fazer as marcações da Meta e do Google nesse site e eu vou construir um CRM com vocês também, tá? Então, a primeira coisa a gente vai começar, eu vou soltar o CRM, eu vou dar o código, o comando aqui para ele construir o CRM e depois eu vou dar um comando para ele construir as estruturas das marcações da API, tanto da Meta quanto do Google. E depois, todos os leads que chegar, vai vir aqui para o CRM, então todo cliente tem um CRM, ele consegue monitorar aqui. O CRM eu vou mostrar aqui para vocês como que vai ser, é estilo Kanban, tá? Então a pessoa vai mexer aqui, vai analisar, se ela entrar aqui ele fala até a palavra-chave que veio lá, ele vem aqui no histórico. Na hora que você começar a mexer no leads aqui, que o cliente começa a mexer no leads, que ele anota que ele faz alguma coisa, tudo que ele fizer fica aqui no histórico. Então, por exemplo, se o cliente tem um funcionário e é o funcionário que atende, ele consegue ver qual que é a velocidade de atendimento daquele funcionário. Porque assim, se você receber um leads de manhã, você tem que atender aquele leads de manhã. Se você conseguir atender ele no mesmo horário que ele mandou uma mensagem para você, excelente. Se você não conseguir atender naquele mesmo horário, o mais rápido possível. O que você não pode é receber, até a gente vai orientando isso o cliente, né? O cliente receber um leads de manhã e ele atender 3 horas da tarde, 8 horas da noite, no outro dia de manhã, enfim. As pessoas hoje, na hora que elas estão buscando, elas já contactam com mais de uma pessoa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a primeira e a gente se vê na próxima.